Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Paula Viana Mendes. E hoje eu quero mostrar para vocês um desenho que eu tô fazendo já pro ano que vem. Provavelmente você vai estar vendo esse desenho tanto no meu YouTube, como no meu Instagram, no TikTok, já em janeiro. Mas eu tô fazendo aqui no dia 19 de dezembro. Né? É um desenho que representa o ano novo, tá? Ou pelo menos a energia de algo novo, inspirada numa carta do tarô, né, chamada o Bobo, que é o arcano 1 ou 0, né, dependendo de como que se interpreta, tá? Independente de ser uma carta, eu não estou fazendo para ser uma carta de tarô, mas independente de ser inspirada, a ideia aqui, na verdade, é pegar o arquétipo, né? E o arquétipo, ele é um conceito que existe tanto na filosofia como na psicologia, onde a gente está falando de uma figura exemplar, uma figura que existe na mente, né, na psique de todos os seres humanos, certo? Que é esse arquétipo do bobo. Então eu citei a inspiração na carta de tarô, mas principalmente a inspiração aqui, o objetivo, né, a mensagem que eu quero passar é a mensagem arquetípica dessa carta. Então, claro que se eu me inspirei na carta de tarô, eu olhei várias cartas de tarô, né? Então tô mostrando pra você aí a mais tradicional, que geralmente todo mundo conhece, até pessoas leigas, e aí algumas variantes. E a que eu mais gostei, assim, a que mais me inspirou nesse desenho foi essa, certo? Que eu tô mostrando pra vocês agora. Nessa imagem a gente não sabe direito se é uma figura feminina ou masculina, né? Geralmente o bobo, ele é representado por uma figura masculina, certo? E eu gostei dessa carta em específico, né? Essa me inspirou mais do que as outras, porque esse bobo ou essa boba tá pulando do abismo, né? Esse, diferente dos outros bobos, porque o que é a carta do bobo? Geralmente é um rapaz jovem que ele tá andando abobalhado, distraído, né, assim, devaneando ali na beira do abismo, e ele não percebe que o próximo passo dele é o passo que ele pode cair, certo? E o que representa esse arquétipo? Representa a energia das coisas novas, representa os começos, a ingenuidade dos começos, ou a empolgação, a energia, a alegria dos começos. Quando a gente não faz julgamentos pesados, quando a gente está mais interessado, interessada em viver o momento, em viver a experiência, do que ficar julgando se é certo, se é errado, se é isso, se é aquilo outro, né? Então essa energia impulsiva, certo? Mas a gente vê nas cartas tradicionais do bobo que é uma energia impulsiva, que o bobo ele é inconsciente de si mesmo, certo? Nessa figura daqui que eu tô fazendo, além dela ser uma figura feminina, essa boba, digamos assim, ela tem consciência que ela tá pulando do abismo. Então eu quis fazer esse salto dela, essa entrega às coisas novas, à experiência, ao momento, né? Representa também uma certa ingenuidade, mas ela tem consciência do que ela está fazendo, né? O que é atípico nesse arquétipo, né? Geralmente a energia do bobo é uma energia ali do começo da consciência. A consciência ela está se desenvolvendo nos seus primeiros passos, então, portanto, ainda tem muitos aspectos inconscientes, certo? Então, aqui eu tenho a figura feminina pulando. Eu quis conservar esse sapatinho, né, que evoca a coisa medieval das cartas de tarô, de quando esse arquétipo foi desenhado, né, em tempos anteriores, certo? Eu também quis, eu quero mostrar para vocês, principalmente, essa minha folhinha de brainstorm, ou seja, de tempestade de ideias, que é a minha folhinha tanto de rascunho como de ideias, né? Eu quis pegar um pedaço do cenário original ali da carta, o abismo, ali o vale, né? Acabei desenhando também algumas montanhas
que fazem parte da ideia da carta do tarô. Quem entende de tarô sabe que esses elementos são elementos que geralmente a gente não mexe, ou idealmente, né, a pessoa que está ilustrando, ela não mexeria nos elementos centrais, interpretativos, significativos da carta. Mas houveram sim algumas coisas que eu quis mexer propositalmente, né? E é por isso que eu tô aqui nessa conversa com vocês, explicando o porquê, tá? Se você não entende, não gosta de tarô, mas eu acredito que pelo menos esse processo de explicação do significado das coisas, juntamente com a composição do desenho, né, é um processo interessante o suficiente para a gente estar aprendendo com esse desenho, né, com essa pintura final, certo? Então, uma coisa eu queria que o cenário tivesse presente os 4 elementos, para dar a sensação de totalidade, né? O bobo, ele é tudo e ele é nada, ele representa a ambiguidade. Então, eu queria essa sensação de completude dos 4 elementos e, ao mesmo tempo, eles estão presentes, mas eles são todos do bobo e nenhum são do bobo, ou seja, nenhum elemento específico está mais forte para representar o bobo, né? Significando o quê? Que ele pode ser qualquer um desses elementos, pode ser todos os 4 elementos, certo? Então eu queria, por exemplo, as nuvens, né, representando o ar, o sol representando o fogo, o vale aqui representando a terra. Também coloquei uns galinhos inspirado naquela carta que eu mostrei para vocês no início, representando a terra, e esse rio aqui no vale representando a água. O próprio abismo, né, de onde o bobo caminha ou pula, as montanhas, e tradicionalmente esse animal aqui, ele é um cachorro, certo? Ele é um cachorro branco. No meu caso, eu quero que ele seja um gato, que inclusive eu ainda não decidi a cor desse gato, tá? Talvez o gatinho seja preto, é o que eu tô me decidindo. Eu escolhi o gato ao invés do cachorro, né? O cachorro, ele representa a lealdade ao ser humano, né? O lado animal, leal, domesticado, né? O gato, ele é um animal mais intuitivo, que representa o inconsciente e que no reino animal, nos mitos, nos contos de fadas, né? Ele representa também, pode representar o bobo ou o trickster, né? Que é o trapaceiro. Então, eu quis colocar o gato para reforçar quem é essa pessoa no reino animal, né? Ela já é humana, mas ela ainda está ligada ao seu lado, ainda está enraizada, ancorada no seu lado animal, embora já o tenha superado, embora já o domine, certo? Por isso que eu escolhi o gato ao invés do cachorro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de explicação. Eu espero que vocês estejam gostando, assim, é um vídeo bem diferente, né, do que geralmente eu coloco de tutorial aqui do canal. Geralmente eu mostro o processo criativo do desenho, certo? E um dos motivos de eu não ter mostrado o processo criativo do desenho é porque no momento eu tô sem computador. E eu desenho muito olhando referências, então eu tive que olhar no celular, certo? Então eu vou mostrar para vocês o processo criativo da pintura e essa nossa introdução, né, comentando como foi que eu cheguei nessa proposta, nesse desenho, explicando cada um dos elementos, tá? E conforme eu for desenhando, eu vou explicando um pouco mais. Espero que vocês estejam gostando, um pouco diferente do que eu costumo fazer, costumo mostrar passo a passo, explicar passo a passo, mas a gente vai ter esse passo a passo na pintura também. Aqui, mostrando já algumas cores que eu coloquei na minha paleta, 3 tons de verde para poder fazer aqui, né, essa parte aqui não sei se é colina, se é prado, enfim, essa parte daqui de baixo, o azulzinho para fazer a parte da água, os marrons para fazer aqui a parte do abismo. Essa montanha eu ainda não coloquei, mas elas vão ser brancas, cinzas ou puxadas pro azul. As nuvens também vão ser cinzas, puxadas pro azul ou pro branco. E o fundo, ao invés de ser azul, vai ser
um amarelo envelhecido, um amarelo apergaminhado, que é aqui o meu ocre. Você vê que eu coloquei bastante ocre, que é justamente para poder fazer o fundo, certo? O vestido da boba vai ser roxo, tanto para contrastar com o fundo amarelo, como para poder também o roxo, né, que é a roupa que cobre. Geralmente, assim, o bobo, eu observo nas cartas de tarô, ele é colocado com cores coloridas, verde, vermelho, amarelo, né, a roupa dele. Eu quis colocar o roxo, que é uma cor mais que representa, assim, a espiritualidade, a totalidade, né, para mostrar que essa figura é a figura do bobo, mas ao mesmo tempo ela sabe quem ela é, certo? Além disso, a gente tem um arco-íris, que seria a cor que representa o arquétipo do bobo, não seria uma única cor, seria o furta-cor, ou o arco-íris, ou seja, o conjunto de cores, porque ele é uma totalidade, certo? Uma potência em uma totalidade em potência, certo? Mas não podendo fazer aqui, não vou fazer o vestido dela colorido, arco-íris, a cor que representa essa totalidade, né? Eu poderia argumentar que dentro da minha interpretação seria o roxo. Então, por isso que o vestido dela vai ser roxo, tanto em termos de símbolo, como em termos de complemento ao fundo, que vai ser amarelo. Então, eu estou usando o papel Paraná, que é um papel que eu uso quando eu faço as minhas ilustrações autorais. Se você de repente já viu algum vídeo anterior meu, né, você já sabe que eu uso esse papel. E eu vou começar colocando aqui um pouco de branco. Aqui do lado. E pegando um pouco do ocre. Tá um pouco duro, porque eu coloquei tem uns 15 minutinhos. Então, trazendo esse ocre pra cá, ó. Pra ele ficar mais desaturado, certo? E perder o brilho. E aí eu vou começar pintando o fundo. Vou acelerar um pouco o vídeo, porque aqui vai ser realmente só a pintura, a aplicação da cor do fundo. Você observa, ó, que eu tô recortando, né, aqui as nuvens. Se passar um pouquinho, isso é uma dúvida que eu noto frequentemente nos meus alunos, tá? Se passar um pouquinho aqui em cima da nuvem, não tem problema, porque eu vou pintar essa nuvem também, certo? E aqui dos galhos, inclusive, eu vou passar por cima. No final, ó, ele acaba ficando um pouco transparente, então eu consigo ver onde é que tá a posição desses galhos. E na pior das hipóteses, se eu não conseguisse ver, eu poderia, assim, são 3 galinhos simples, pintar diretamente, certo? Então, trazendo um pouco mais aqui do ocre junto com o branco e espalhando nesse fundo. Você tá vendo também que eu tô usando um pincel redondo, de ponta. Ele é mais ou menos aí tamanho, acho que... Não sei, gente, ó, você vê que o bichinho já tá todo desgastado. Mas eu chutaria que ele é em torno do tamanho 16 ao tamanho 20. Então, gente, eu vou continuar espalhando aqui esse fundo e aumentar um pouquinho a velocidade do vídeo. E quando terminar, a gente retorna, eu retorno a fazer comentários.
pronto, gente, terminei de fazer o fundo. Você nota que algumas partes, né, propositalmente não ficaram uniformes, umas partes mais escuras, umas partes mais claras, certo? Isso aconteceu porque eu fui colocando um pouco mais de branco numa parte, um pouco menos em outra. E eu fiz isso propositalmente para esse fundo não ficar tão uniforme, né, dar essa sensação mais airada, mais de movimento. No final das contas, ele não vai ficar tão, assim, assimétrico, porque, na verdade, esse papel Paraná, ele puxa muito a água, e, por exemplo, a gente tá vendo aqui, por exemplo, bem escuro, né, achando que é um acúmulo, por exemplo, de tinta, mas às vezes é só um acúmulo de água, e depois que ele seca, ele acaba ficando um pouco mais uniforme, certo? Então, mas mesmo assim, essa variedade de tons no fundo é algo que me agrada e é algo que eu quis trazer, certo? E agora a gente vai pintar o vale aqui. Tradicionalmente, na pintura, a gente pinta de trás pra frente. Então, a gente começa pelo fundo. O próximo elemento de fundo aqui, né, seria esse vale. Eu vou acrescentar um pouco de branco nos verdes, em todos eles, na verdade, para ele ficar um pouco mais pastel. Então, esse verde aqui, ele ficou bem clarinho, bem pasta de dente. Tá? Eu tô colocando aqui minha camada. O branco também vai ajudar a deixar a pintura ainda mais opaca. Eu tô usando o guache, que já é uma tinta opaca, mas o branco é uma cor que fecha, ó. Tô dando aqui a segunda camada e ele tá ficando bem fechadinho. Agora eu vou aqui pro outro tom de verde. Esse verde aqui já é um tom mais oliva. Ó, e vou usar ele como um verde médio. Vou usar ele aqui na frente. Aqui e aqui. E agora esse verde mais escuro. Vou usar ele aqui no primeiro plano. Meus alunos sempre me perguntam quanto a variação do pincel, né? Você vê que eu tô usando um pincel grande para pintar tudo, do fundo aos detalhes. Esse pincel aqui, ele é um pincel bem versátil, na verdade. Porque ele é grande, mas ele tem uma ponta, certo? Mas mesmo assim, se você ainda não tiver destreza, o ideal é que você troque os pincéis. Por exemplo, se você não conseguir fazer essa parte, né, menor dos detalhes com um pincel grande, troca o pincel e faz com um pincel menorzinho mesmo. Aqui cai uma gotinha, então eu vou dar uma retocada. E vou pintar essa parte aqui do meio também com esse tom de verde mais claro. Depois eu também vou retocar essas partes com o lápis de cor, tá? Vou pegar aqui um pouquinho desse azul pra botar aqui nesse verde mais escuro, trazer ele pra cá.
vou fazer algumas linhas com lápis de cor, que faz parte do meu processo criativo, quando eu tô criando a minha arte autoral. Vou pegar aqui também um pouquinho do branco, misturar com azul, para fazer a água. O nosso rio. Pronto, ó, e conforme eu vou pincelando, ó, essa camada do guache, né, ela vai ficando bem opaca, vai ficando bem fechadinha. Ó o que eu falei pra vocês, ó, aquela parte aqui que tava bem escurona, né, já deu uma secada, o papel deu uma sugada, então ele já mudou de tom, certo? Então, assim, essa é uma das vantagens. Tem gente que veria nisso uma desvantagem, né? Eu já vejo como uma vantagem do papel Paraná, essa coisa dele não absorver por igual, assim, um canto que tem mais água, outro que tem mais tinta. Claro que se eu quisesse fazer um fundo homogêneo, ó, como esses daqui, bastava fazer outra camada, certo? Com ocre. Mas, como eu acho bonito, né, essa coisa mais assimétrica, eu acho que dá um pouco mais de movimento, então eu não vou fazer essa segunda camada, tá? Aqui, pegando o branco, misturando com um pouquinho do marrom. Vou passar para um elemento bem de primeiro plano, né? Que é esse penhasco. Pintar essa parte e essa parte com esse marrom. Agora misturar esse outro marrom, ó, que já é um pouco mais escuro. Ah, gente, fio do microfone, tô batendo com o pincel. Ó. Certo? Vou colocar um pouquinho de ocre, aqui um pouco mais escuro, misturado com esse marrom. Para essa parte, essa bordinha aqui. Certo? E essa parte aqui de cima, tô pensando, acho que eu queria um outro tom de marrom. Deixa eu ver aqui entre os meus tons, acho que eu já usei os dois. Então eu acho que eu vou acrescentar um pouquinho de vermelho. Deixa eu deixar aqui mais pintadinho. Um pouquinho de vermelho nesse marrom daqui, ó.
Ele vai ficar um marrom diferente, mais avermelhado. Eu pintar essa parte aqui de cima. Pronto. Agora, vou misturar aqui um pouco desse azul com o branco. Talvez um pouco aqui também, ó, do ocre. Pra fazer esse tom aqui, gelo. Não sei se no vídeo vai pegar, porque tá muito sutil, tá, gente? Eu peguei uma gota desse azul, uma gota do ocre, misturei com branco e ele tá agora assim, ó. Um branco mais gelo, mais tingido. Talvez aqui no papel a gente perceba melhor. Tá? Então, fazendo aqui a minha primeira camada da nuvem. E você nota que a primeira camada que eu fiz, ela ficou bem transparente, mas na medida em que eu vou passando o pincel, ó, e deixando essa tinta, espalhando essa tinta, deixando essa tinta, né, o papel absorver, vai ficando um tom mais opaco, mais fechado. Ó, essa primeira camadinha, ela fica bem opaca. Então, eu venho depois aqui, faço uma nova camada. E ela vai fechando mais. Até esse daqui, ó, dá pra gente fazer novamente. Fazer um pouquinho mais aqui dessa cor. Pra fazer nessa próxima nuvem. Eu vou passando mais um pouquinho, espalhando, para poder ir fechando mais o branco. Esse mesmo branco, vou aproveitar aqui, vou usar nas montanhas. Porque as montanhas, elas estão aqui como um elemento do ar, representando o elemento ar, representando a aventura, o desconhecido. E aí, aqui na frente eu já coloco, ó, o branco puro, aí a gente já vê a diferença, né, desse brancozinho mais tom de cinza. E aqui atrás também. Eu gosto dessa alternância de cor. Eu poderia pintar, por exemplo, aqui no abismo, ou aqui no prado, ou aqui na montanha, só um tom de verde, ou então um degradê. Mas eu gosto dessa ideia, né, do guache, de você alternar, de você pegar tons de uma mesma cor diferente, para fazer sombras ou para fazer essa mudança de tom, trazer essa riqueza, né, através da cor plana. E aqui a gente já
Vai fechando. Tô achando que aqui ainda tá muito transparente, então vou fazer mais um pouquinho daquele nosso branco. Acabou que ficou azul, mas ficou legal, assim, pra dar essa sensação. Ó, entre o branco. A gente vai pintar o sol. Você vai vendo que eu vou deixando por último a figura humana. O sol, eu tô colocando aqui um pouco do amarelo. Vou colocar um pouco de laranja. Uma gotinha de nada de laranja, só pra esquentar esse amarelo. E vou colocar um pouquinho de branco pra deixar um pouco mais fechado, um pouco mais opaco. Tá? Muito parecido aqui com o meu, gente, pelo de gato. Já expliquei em outros vídeos, né? Que eu tenho uma gata persa. E essa gatinha ama deitar aqui em cima das minhas coisas. Então, sempre tô pintando, aparece pelo de gato no meu pincel. Ficou muito parecido, ó, com o fundo. Eu vou colocar mais laranja. Esse sol, ele vai ter que ser mais alaranjado. Pra poder se diferenciar aí do fundo. Ainda assim, muito parecido, né? Então, vou utilizar, quando eu for usar o lápis de cor, tentar dar esse destaque. Agora, o que tá faltando? Aqui, ó, eu tô achando que ficou um pouco de linha. Vou dar uma espalhada. Pra não ficar a linha ali entre o tom mais claro e o tom mais escuro, certo? E ó, que eu falei pra vocês, aonde tá seco, ficou bem mais homogêneo o fundo, certo? Vou pintar agora a nossa boba. Tô em dúvida se eu faço o tom de pele dela mais branquinho ou mais pretinho. Eu tô mais tentada, porque se eu fizer ele mais branquinho, vai ter que ser assim um tom de pele, né, branco mais rosado, pra poder se destacar do fundo amarelado. Então eu tô mais tentada a fazer ela mais moreninha, aproveitar esse ocre junto com esse marrom e de repente fazer ela mais moreninha mesmo. Ó, tô aqui nas misturas, chegando a um tom de pele. Que ainda não tá tão diferenciado do fundo, mas quando eu passar o lápis de cor pra terminar os detalhes, ele vai ficar o suficiente. Eu ainda não decidi, eu acabei de pintar aqui o sovaco dela, mas eu ainda não decidi. Eu acho que essa parte aqui vai ser roxa também. Então, o que me resta é pintar aqui as mãos, o rosto. Ó, e essa é a beleza do guache, gente. Eu vejo gente se desesperar quando pinta o canto errado, né? E não precisa. Eu pintei aqui, ó, tem um pouquinho, o que que acontece? Além de ter sido só um pouquinho, eu vou trazer um tom que é mais escuro, que é o roxo, certo? Então, quando eu trouxer esse roxo, pintar por cima, ele vai sumir essa primeira manchinha que eu fiz. Então, vamos lá, pintar o vestido. E aqui a gente vê a mágica, né? Assim, o contraste entre o amarelo do fundo e o tom de lilás aqui da roupa dela. Eu acho que eu vou trazer um pouquinho de ocre
para esse lilás, porque eu tô achando ele muito brilhoso. Tá? E aí ele ia quebrar o restante dos tons. Alarme básico tocando. Não sei se vai dar pra ouvir, tá? Às vezes dá pra ouvir no fundo, às vezes não dá. Tem um alarme chato aqui de um... Eu não sei se é de uma casa, dos estabelecimentos comerciais que tem aqui perto da minha casa. Eu sei que esse alarme ele dispara assim pelo menos uma vez por dia ou umas 5 vezes na semana, bem chato. Especialmente, né, quando a gente tá querendo gravar vídeo. Mas espero que não esteja aparecendo muito aí na edição. Torcer pra ele parar daqui a pouco. Ah, gente, adorei o tom de pele e a cor final aqui do vestido. Espalhando mais um pouquinho para poder fechar mais. Mas gostei bastante. Gente, não sei que cor eu vou pintar esse cabelo. Eu acho que eu vou pintar preto mesmo. Preto com gris de paine, né? Não preto, preto. Então, arrumar um espacinho aqui na paleta. Porque geralmente, né, a figura do bobo ou do trapaceiro, que é uma variação, o bobo ele é uma variação do trapaceiro, nas histórias, pelo menos contemporâneas, ele vai ter o cabelo preto. Tá? Então eu acho que esse cabelo preto também vai cair bem aqui na nossa boba. Eu escolhi uma figura feminina, né? A gente é muito acostumado com a figura do bobo, do trapaceiro, homem, né? Mas eu escolhi uma figura feminina justamente para mostrar... O trapaceiro, na verdade, ele não teria... Eu acho que se a gente tivesse que colocar nas questões de gênero de hoje, seria um não binário ou um bissexual. Tá? A ideia aqui não é dizer é homem, é mulher, no sentido fisiológico, mas no sentido psicológico, arquetípico. E eu acho que essa representação, ou seja, a gente saber que essa figura dentro da gente, ele existe potencialmente como energia bissexual, né? É algo importante de ser representado numa imagem. Tá, gente? Reorganizando, né? Assim, não sei se você, de repente, já estudou psicologia, mitologia, esses temas, se você tá achando, assim, tá boiando no que eu tô falando, tá? Mas, assim, seria uma conversa para outros vídeos. Mas, assim, pra psicologia, né? A nossa mente, ela é bissexual, ou seja, a gente tem dentro da nossa mente tanto expressões, energias, pulsões, constelações, enfim, a gente é tanto homem quanto mulher, fêmea e macho, né? É bipolar, no sentido de ter as duas polaridades, certo? Porque se assim não fosse, olha só, nossa mente, ela tem tudo. Ela parte de um todo, de uma totalidade. Se assim não fosse, certo? Se a gente nascesse, por exemplo, só com... eu sou mulher, nasci com uma mente feminina, digamos assim.
Então não seria uma totalidade, ficaria faltando o outro lado. Enfim, gente, é um papo para quem curte psicologia, é um papo profundo. Eu tô só comentando, porque de repente, se essa é a sua praia, a gente tá aqui, tô aqui justificando, né, a minha figura feminina. Pintando aqui o meu gatinho. Fazendo umas correções de silhueta. E o sapatinho. Da minha boba. Pintar de roxo também, pra combinar com a roupinha dela. Ó, mais pelo de gato no meu pincel. Pronto, agora que eu terminei o básico, né, de colocar as cores planas, eu vou, ó, aqui já tá seco o suficiente para eu poder passar o lápis de cor. Vou começar a detalhar algumas coisas passando o lápis de cor. Tirar aqui os pincéis de perto. E aí vou começar, ó, escolhendo aqui uns tons de verde. Verde escuro e verde oliva escuro, certo? Pra fazer essas linhas. A mágica mora aqui, com o lápis de cor. E essas linhas que você tá vendo eu fazer, elas fazem parte do meu estilo. São linhas que vira e mexe eu tô colocando nas minhas ilustrações, nos meus desenhos. E elas dão uma vida, né, assim, especial. Já fica, assim, com uma aparência bem diferente. Pegando aqui agora o azul pra contornar o rio. Fazer a mesma. Estética, mesmo padrão. Atrás do roxo. Usei o azul escuro, tá aqui um lilazinho pra gente colocar aqui. No rio, mais um tom de azul diferente. Pronto.
E aí eu acho que fecha. Dá outra vida, né? Assim, outro desenho, eu acho. Estamos terminando, gente. Agradeço demais, assim, se você chegou até aqui, tá curtindo esse processo, né? Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o que você achou nos comentários. É bem importante quando vocês comentam e curtem. E aqui eu vou fazer algumas linhas. Aqui, se possível, eu quero que fique um pouco mais amarelado. Então, dou essa corrigida com um lápis de cor. Pra essa bordinha ganhar um pouco mais de destaque. Vou pegar aqui meu pincel fininho, pegar um pouquinho de branco. E ver se eu começo a fazer o olho desse gato. E com uma cor, com preto, fazer aqui algumas linhas do cabelo para deixar ainda mais interessante. Vou usar o marrom para refazer as linhas aqui da perna dela, se perderam. A mão. Algumas linhas aqui do vestido. Vou usar o azul para fazer as linhas das montanhas, das nuvens.
Tinha aqueles nossos galinhos aqui. O olhinho do gatinho. O sol. Espero que pegue. Parte mais difícil. Não tá pegando o suficiente, gente. Eu vou fazer marrom. Pra gente poder ver essas linhas, porque se eu não fizer de uma corzinha. Pronto. Agora a gente vê que tem um sol aí. E pra finalizar, deixa eu ver. Vou selecionar esse daqui. Isso daqui é uma canetinha. Vou ver se vai dar certo. Eu queria usar o lápis de cor, pra falar a verdade. Né? Os tons aqui do amarelo pra eu fazer essas mesmas linhas no fundo. Ó, gente, o fundo secou. Ficou assimétrico, mas nem tanto, né? Então, vou começar usando aqui com esse lápis de cor amarelo, ver se vai dar certo. Mais ou menos. Eu consigo ver, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver, não. Vou usar aqui outro. Ó, esse aqui já tá dando pra ver melhor. Mas eu acho que o que vai dar para ver mesmo é o marrom. E aí, por isso, eu vou pegar aqui o amarelo canetinha. Que aí eu sei que sim, ó. Ele vai pegar. Ou não, né? Você tá vendo que depois que seca a canetinha fica um pouco apagada também. Deixa eu tentar aqui. Bem, ver se eu tenho aqui um outro tom de amarelo. Tenho. Que aí garante que vai dar pra ver. E é isso. Terminamos, assim, essa ilustração inspirada na figura do bobo, do tarô, representando aí o começo do ano, o ano novo, a energia da novidade, do novo, a empolgação, né? Inspirado no tarô, inspirado na figura mitológica do trapaceiro. Tô aqui atrás do meu lápis de cor roxo, só pra fazer aqui o detalhe do sapato. Sentindo falta dessa linha.
E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse processo criativo. Eu adorei, assim, eu tô procurando as palavras, né, pra poder dizer o quanto que eu gostei, assim, dessa ilustração, tá? Eu acho que tá faltando uma coisa, que é a minha marca registrada, que são as batidinhas, um pouquinho de batidinha de respingo. Deixa eu pegar aqui uma caneta. E é definitivamente um pouquinho de respingo. Pronto, gente, agora eu acho que fechou. Espero que vocês tenham gostado. Feliz Ano Novo! E eu vejo vocês nos próximos vídeos.